Boa noite, me chamo Luzmar Vidal, sou estudante do 5º período de Gestão Ambiental. O plano de trabalho desta pesquisa é a avaliação do marco político e institucional do financiamento em biodiversidade do estado de Pernambuco. O orientador deste trabalho é o professor Carlos Eduardo Menezes da Silva. Todos sabemos dos avanços dos problemas ambientais. O Brasil possui um arcabouço jurídico com instrumentos, leis, planos e programas que buscam um melhoramento no desempenho das políticas de proteção e conservação ambiental, assegurando os acordos internacionais firmados. Por isso, o Biofin, Iniciativa de Finanças para a Biodiversidade, que é gerida pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, com parceria com a Comissão Europeia. Tem o objetivo aqui no Brasil de avaliar gastos com biodiversidade, calcular lacunas de financiamento e apoiar o desenvolvimento de estratégias na mobilização de recursos políticos e privados, para que se implemente políticas de biodiversidade alinhadas com as estratégias nacionais. A metodologia toma sua forma em 3 avaliações. PIR, avaliação do marco político institucional do financiamento em biodiversidade, analisando a política e o contexto institucional para o financiamento. O BE, que é a revisão das despesas com a biodiversidade. E o FNA, que faz a avaliação das necessidades financeiras. O plano de atividade da pesquisa está baseado no PIR, analisando o contexto das políticas, o contexto econômico, a paisagem institucional do financiamento da biodiversidade no estado de Pernambuco, podendo assim identificar e analisar a literatura técnica científica relacionada à revisão dos gastos públicos, os principais documentos legais e as organizações orçamentárias, analisar o alinhamento das políticas com a classe e subclasse biofins e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ODS, fazer a relação com as políticas afins com o panorama econômico do Estado e identificando soluções financeiras existentes. Para a construção desse trabalho, utilizamos a revisão de literatura de alguns autores como Scarano, Rojas, Barros e Cepal. Scarano fala sobre os dados que vêm sendo expostos sobre desmatamento e índices de vulnerabilidade no Cerrado e no Amazonas. Cepal expõe que a identificação a gastos ambientais realizados em um país é importante para avaliar a importância deste tema nas agendas público-privadas. Chegamos então à metodologia. Para início foi preciso pesquisar o arcabouço jurídico e ações referentes à biodiversidade no estado de Pernambuco. O que é isso? Foram pesquisas sobre leis, programas, ações relacionadas aos programas. Depois podemos pegar todas essas leis e classificá-las pela metodologia do Banco Mundial, que são uso de mercado. Essa categoria inclui a redução de subsídios, encargos ambientais sobre emissões e insumos ou produtos, a cobrança de impostos, o sistema de depósito e reembolso e subsídios direcionados e também o pagamento sobre emissões reembolsadas e créditos subsidiados. Criação de mercado. Esta categoria consiste em mecanismo para delinear direitos. Regulamentação direta. Esta categoria consiste nos regulamentos ambientais, normas, proibições, autorizações, cotas. Também pertence a essa categoria uma grande área da legislação e das políticas de aplicação da lei. Instrumentos como as obrigações, desempenho, políticas e multas de execução fazem parte deste instrumento. Participação social. Esta categoria consiste em envolver o público e inclui mecanismos como divulgação de informações, rotulagem e participação da comunidade no gerenciamento de recursos ambientais ou naturais. Também podemos classificar as leis pelas classes biofins, que são: classe 1, acesso ao compartilhamento de benefícios. Isso é, o acesso a recursos genéticos com foco no consentimento informado prévio e na distribuição dos benefícios da diversidade genética. Classe 2, conscientização e conhecimento da biodiversidade. Qualquer campanha, ação ou iniciativa destinada a aumentar a conscientização sobre a biodiversidade e seu uso. Classe 3, biossegurança. Prevenção, contenção e erradicação de espécies exóticas invasoras, bem como manuseio,
transporte e uso seguro de organismos vivos modificados, resultantes da biotecnologia moderna, que podem ter efeitos adversos na diversidade biológica, levando também em consideração os riscos à saúde humana. Classe 4. Economia verde. A biodiversidade sustentável se beneficia das ações do setor público e privado que visam reduzir os impactos negativos sobre a natureza por meio de projetos de engenharia, planejamento, investimentos, operações públicas e gestão aprimorados. Classe 5. Planejamento da biodiversidade e desenvolvimento. Ações nacionais, estaduais ou locais de planejamento, políticas, finanças, coordenação e fiscalização que abrangem várias categorias da biodiversidade. Classe 6. Gestão e poluição. Benefícios da biodiversidade que derivam de atitudes cujo objetivo principal é a prevenção, redução e eliminação da poluição. Classe 7. Áreas protegidas e outras medidas de conservação. Medidas in situ e ex situ para proteger e salvaguardar biodiversidade em níveis genéticos de espécies e ecossistemas. Classe 8. Restauração. A restauração é a reabilitação de ecossistemas degradados para fins de biodiversidade e serviços ecossistêmicos. Classe 9. Uso sustentável. Uso sustentável de recursos naturais renováveis conforme definido pela CDB. Agora vamos enxergar os resultados obtidos dessa pesquisa. E aqui apresentamos na linha do tempo a criação das leis relacionadas à biodiversidade do estado de Pernambuco. Lei 11.206 de 1995 dispõe sobre a política florestal do estado de Pernambuco e das outras providências. Praticamente proíbe a supressão vegetal de preservação permanente. 10 anos depois tivemos a segunda lei, a 12.984, que dispõe sobre a política estadual de recursos hídricos e o sistema integrado de gerenciamento desses recursos e das outras providências. Em 2009, a Lei 13.787, que institui o Sistema Estadual de Unidades de Conservação Natureza, o SEUC. Lei 14.090, de 2010, institui política estadual de enfrentamento a mudanças climáticas em Pernambuco e das outras providências. Lei 14.091, de 2010, institui a política estadual de combate à desertificação e mitigação dos efeitos da seca. Lei número 14.236, de 2010, dispõe sobre política estadual de resíduos sólidos e das outras providências. Lei 14.258, institui política do Estado de gerenciamento costeiro e das outras providências. Lei 15.223, institui a política estadual de assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar em Pernambuco. Lei 15.809, de 2016, institui a política estadual de pagamentos por serviços ambientais e cria o programa por serviços ambientais e o Fundo Estadual de Pagamentos por Serviços Ambientais. E, por fim, a Lei 16.688, de 2019, que institui a política de educação ambiental de Pernambuco. Agora pegamos essas leis e classificamos os instrumentos pela metodologia do Banco Mundial. Após a classificação, percebemos que tanto as leis como as ações, ao decorrer do tempo, estão localizadas em sua maioria na regulamentação direta. Este alto número se dá porque está diretamente ligado à criação de regras e proibições. As leis foram classificadas também pelas classes biofins. Observando o quadro abaixo, percebemos que 30% está no planejamento da biodiversidade e desenvolvimento. Isto se dá pela necessidade de organizar melhor o uso dos recursos naturais, pela necessidade de informação e conscientização dos autores envolvidos na questão ambiental. E aqui identificamos as soluções financeiras existentes nas políticas dos planos estaduais. Existem muitas soluções financeiras, como leis que financiam outras leis, por arrecadações de multas e punições ambientais, programas e ONGs nacionais e internacionais de acordo, instituições públicas e privadas, como também temos algumas leis que deveriam criar fundos. Algumas soluções são o Fundo Estadual de Recursos Hídricos, FEHIDRO, o Fundo Estadual de Combate à Desertificação e Mitigação dos Efeitos da Seca, o Fundo Estadual sobre Mudanças Climáticas, os repasses do Estado e transferência dos municípios, transferências da União e outros estados, contribuição financeira de entidades nacionais e internacionais e os recursos do ICMS socioambiental. E aqui estão nossas conclusões. O PIR configura-se em uma iniciativa que ajuda a avaliar a capacidade de gestão ambiental de um governo. O Estado de Pernambuco conta com robusta legislação acerca das questões ambientais.
Entretanto, essa capacidade de gestão não pode ser comprovada, visto que nem sempre a presença de legislação pertinente ao assunto pode se considerar uma boa gestão, porque entram outras variáveis no contexto, como, por exemplo, a falta de aplicação das verbas em ações específicas. Por isso, a iniciativa Biofim é uma ferramenta muito importante para os tomadores de decisão. Aqui algumas de nossas referências ao trabalho. Gostaria de agradecer a todos pela atenção e aqui estamos encerrando a apresentação da pesquisa. Obrigado.